Olá, tudo bem? Mais uma questão da Baiana de Medicina 14.2, segunda fase, a questão 4, discursiva, para você que vai ser aprovado, hein? Prepara o jaleco, tem uma vaga que é só sua, tudo bem? De grão em grão, a galinha enche o papo. Esse é um ditado popular das antigas, tudo bem? Tijolo sobre tijolo, aos poucos, passo a passo, a sua aprovação vai ser conquistada, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão, eu quero que você preste bem atenção, quero que você olhe bem para a questão, eu quero que você perceba que você já é capaz de resolver questões da baiana. É preciso entender a baiana, o mecanismo da baiana, o jeito da baiana, para que você possa ser aprovado. Vamos lá, vamos para a tela analisar essa questão. Diz assim, questão 4. O dióxido de carbono, meu Deus do céu, não aguento mais, professor, toda a prova que eu faço tem CO2. Eu sei, meu filho, gás incolor inodoro, é um dos constituintes da atmosfera e do ciclo do carbono, sendo produzido pela respiração e combustão, dentre outras reações. Então, a produção dele se dá por combustão, por exemplo. Tudo bem? Lembra quando a gente queima petróleo e seus derivados? Lá na combustão parcial e total, na total tem o CO2, tudo bem? E é absorvido por algas e vegetais e pela dissolução de oceanos. Ah, ele é absorvido, tudo bem? Beleza. Como as moléculas de CO2 absorvem radiação na região do infravermelho, sua presença na atmosfera diminui a perda de calor da Terra por irradiação, com o aumento da concentração desse óxido na atmosfera devido à maior utilização de combustíveis fósseis por indústria. Professor, está aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera porque nós estamos queimando combustíveis fósseis pela indústria termoelétrica e veículos, dentre outros fatores. Teme-se um aumento significativo na temperatura do planeta, o que resultaria em uma maior velocidade de evaporação da água e, consequentemente, mais chuvas, inundações, além do derretimento das calotas polares. Entretanto, deve-se destacar que o dióxido de carbono é fundamental para a existência da vida na Terra. Olha para mim. Você acaba de ler um texto, de observar o texto, de compreender o texto, de viver o texto. Tudo bem? Percebe? O gás carbônico é importante, ele é absorvido por alguém, ele é liberado por um outro alguém, ele está dentro de um ciclo. O texto está falando tudo isso. Vamos agora entender o que a questão quer. Dá uma olhadinha, vamos lá. Considerando as informações do texto e os conhecimentos de química, mencione um argumento que justifique a afirmativa. O dióxido de carbono é fundamental para a vida na Terra. Professor, eu quero pegar um argumento, professor. Tudo bem, vamos lá. Você procura no próprio texto, que diz assim, olha, eu vou grifar para você, tudo bem? O dióxido de carbono, gás incolor inodoro, é um dos constituintes da atmosfera do ciclo do carbono, sendo produzido pela respiração e combustão, dentre outras reações, e absorvido por algas e vegetais e pela dissolução nos oceanos. Como as moléculas de CO2 absorvem radiação, sua presença diminui a perda de calor por irradiação. Tudo bem? Tudo bem? Observe. Então eu vou dar um argumento para você. Esse gás, naturalmente, ele segura um pouco o calor, tudo bem? Para que não haja perda de calor por irradiação. Então o que é que você pode dizer? Que ele é fundamental porque ele absorve a radiação na região do infravermelho. Quer dizer o que é isso? Vamos simplificar. Ele é fundamental porque sua presença na atmosfera diminui a perda de calor. O que é que acontece? Quando eu aumento a concentração desse gás no ambiente, eu estou favorecendo a máxima retenção possível. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está dizendo, o dióxido de carbono é fundamental por quê? E aí você diz, professor, ele é fundamental porque ele retém grande parte da energia que iria ser irradiada para fora, fica retida. Tudo bem? E quando isso acontece, a temperatura média do planeta ela é mantida. Tudo bem? Então ele favorece o chamado efeito estufa. Isso é natural. Tudo bem? E aí permite que a temperatura média do planeta esteja em torno de 15, 16, 17, 14 graus. Essa é a média. E aí eu consigo, ao fazer isso, manter a água
Olha o que ele diz lá no texto, que se você eleva a concentração, o aumento da temperatura, que acontece o quê? Pela maior utilização de combustíveis fósseis, que quando são queimados, eles liberam muito CO2, isso faz o quê? Muita retenção. E aí eu aumento o quê? A evaporação. E o quê? Eu tenho mais chuvas, inundações e derretimentos. O que acontece quando você diz assim, olha, ele é fundamental. Naturalmente, ele não eleva demais a temperatura, mas ele mantém a temperatura numa condição benéfica à vida como ela é. E isso mantém a água, por exemplo, grande parte dela no estado líquido, que é fundamental para que a gente possa manter a vida no planeta como ela é. Então, qual é o argumento? Por que é que o dióxido de carbono é fundamental? Porque ele retém calor suficiente. Ele retém o calor suficiente para manter a vida, a temperatura média no planeta, a taxa de evaporação diminuta e a água no estado líquido para conservar a vida como ela é. Percebe que o próprio texto gritou para você. Tem uma outra questão que ele traz, vamos lá. Ele diz, indique 2 alternativas que podem ser adotadas para o controle da concentração. Professor, o texto também gritou isso para a gente, não foi? Foi. Ele diz o seguinte, olha, com o aumento da concentração desse dióxido devido à maior utilização de combustíveis fósseis e veículos, dentre outros fatores. Professor, então eu posso dizer que se nós substituíssemos os combustíveis fósseis que tanto utilizamos, tudo bem, professor? Como, por exemplo, biomassa. Tudo bem? Porque aí eu teria uma etapa fotossintética que iria fixar o carbono. Professor, se eu estou combatendo o desmatamento, se eu estou fomentando o reflorestamento, tudo bem, professor? Isso é importante se eu tenho um controle das queimadas? Vamos lá. Tudo isso é muito importante. Então veja que ele só pediu 2 eventos. Você tem uma série de eventos. Mas o próprio texto diz o seguinte, olha, a queima de combustíveis fósseis. Então se eu substituir essa matriz aí por uma biomassa, por exemplo, eu favoreço o quê? Eu favoreço o controle da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Há de se lembrar que após a Revolução Industrial essas taxas subiram demais. E aí já não foi mais o efeito estufa, foi o famoso aquecimento global, tema tão debatido no século XX e que adentra o século XXI em discussões. Então veja, ter cuidado com essa matriz energética, substituir combustíveis fósseis por biomassa é uma hipótese. A segunda, controle de queimadas. A terceira, reflorestamento. A quarta, evitar desmatamentos. Quer dizer, há uma série de eventos. Ele só pede 2 que você precisa citar para fechar a questão. Questão 4, tá dentro. Estetoscópio, comprado. Jaleco, arrumadinho, porque tem uma vaga que ela é só sua e você vai ser médico, você vai ser médica. Acredite na sua aprovação, porque eu acredito em você e na sua aprovação. 2014.2, um abraço, fechamos as questões abertas e vamos agora para 2015, porque também 16, 17, 18, 19 e por aí vai para a sua aprovação, tudo em vídeo, só para você, porque você merece. Um grande abraço e até a próxima. Beijo, tchau!